será que aconteceria se você tomasse morfina e fosse mexer no seu celular? Hoje a gente vai falar sobre os efeitos da morfina e a sua alteração ou não da responsabilidade penal de uma pessoa. Quais são os efeitos da morfina e como os seus efeitos podem alterar a responsabilidade penal, a imputabilidade do sujeito. A gente vai falar disso assim que você se inscrever aqui no canal, clicar aí já no sininho para receber os alertas, já deixar o seu like. Se você não tiver usado morfina, você faz isso tudo direitinho. Se você tiver usado morfina ou outra substância que pode ser sedativa, talvez você se confunda na hora de fazer esses atos, porque é isso que pode de fato acontecer. Qualquer uso de substância psicotrópica pode alterar os nossos reflexos, pode alterar o nosso estado de alerta, pode alterar a nossa coordenação motora, e essas alterações, essas influências no nosso estado mental, por agirem no nosso cérebro e influenciarem o nosso estado mental, elas podem dificultar que a gente faça adequadamente coisas que a gente já está acostumado a fazer. Muito bem, isso serve para qualquer coisa. Você já bebeu e pegou o celular, você sabe do que eu estou falando, né? Às vezes você não só não consegue mexer direito, como você faz coisas que não deveria fazer. Você, sei lá, mandou uma mensagem que não devia, ou comprou algo que não devia. A gente fez um vídeo específico aqui, tá aí no card para você clicar, do sujeito que tomou remédio para dormir, tomou Zolpidem, fez uma compra gigantesca lá de um pacote de turismo. Isso ganhou manchetes também no país. Mas, hoje falando especificamente da morfina, a gente tem que perguntar duas coisas. Bom, primeiro, se faz sentido você dizer que estava num estado mental alterado por causa do uso da morfina. E isso pode fazer sentido, sim. Ela é um remédio potente, com ação no sistema nervoso central. Para controle da dor, principalmente, ele é utilizado. Existem outros tipos de remédios semelhantes à morfina, que a gente chama de opioides. Por que a gente chama opioides? Porque eles agem em receptores chamados receptores opioides, que têm várias funções ligadas à modulação da dor. Mas isso também pode trazer efeitos colaterais dependendo do receptor em que este remédio atua. E a morfina atua num receptor que tem uma grande potência para de fato controlar a dor, mas traz efeitos colaterais de alteração, por exemplo, de alerta. A pessoa pode ter um efeito de sedação, ficar meio sonolenta, né? Então, ter um nível de consciência alterado e pode ficar meio eufórica também. O seu estado ali de humor pode ficar alterado também pelo efeito da morfina. Agora, será que isso é suficiente para alterar a responsabilidade da pessoa? Será que se a pessoa disser assim, não, olha, eu fiz isso, mas é porque eu estava sob efeito de morfina, então eu não tenho culpa? Será que isso cola? Para a lei brasileira, depende. Quando a pessoa faz algo sob efeito de álcool ou substância e outra substância de efeito análogo, né, diz a lei, artigo 28 do Código Penal, diz que essa alteração do estado da consciência, essa alteração que a pessoa sofre e que ela faz coisas que não faria ou faz de jeito diferente, não exclui a sua imputabilidade penal. Ela continua sendo culpada se ela está sob efeito do álcool ou substância de efeito análogo que usou porque quis. Então, não exclui a imputabilidade penal a embriaguez por álcool ou substância de efeito análogo voluntária ou culposa. Se a pessoa bebeu porque quis, bebeu sabendo o que estava fazendo, a gente sabe que o uso dessas substâncias podem alterar o nosso estado mental, então bebeu e bateu o carro, bebeu e xingou, vai responder porque a gente sabe que a bebida pode trazer esse tipo de efeito ou outras drogas também. Agora, se o uso dessa substância se deu por caso fortuito ou força maior, ou seja, a pessoa não usou porque quis, ela precisou usar, ou ela foi intoxicada, deram um boa noite Cinderela, ou ela precisou tomar um remédio ali no hospital, então, se o uso, primeiro, então não foi voluntário, foi por caso fortuito, foi sem querer ou foi por força maior. E, além disso, além de não ter sido voluntário, o uso da substância interferiu com a capacidade da pessoa entender o caráter ilícito ali do fato, enfim, entender que o que ela fez era errado, ou
se autocontrolar, mesmo que entendesse ela perdeu o autocontrole, aí sim a sua responsabilidade penal pode ser modificada, ou pode ser diminuída, ou ela pode ser isenta de pena. Então, vamos lá. A pessoa tem que ter usado uma substância que de fato tem o potencial de alterar o seu estado mental. Essa alteração tem que ter acontecido. Depois que aconteceu, isso tem que ter privado ou, no mínimo, prejudicado a sua capacidade de entender que aquilo que ela fez era errado ou de se controlar. Perdeu ali o autocontrole, e aí sim, então, ela tem um excludente de ilicitude, né? Ou vai ter uma diminuição da pena, ou até uma isenção da pena. A pessoa pode ser isenta de pena nessas circunstâncias. No caso da morfina, então, a gente sabe que ela pode sim levar à sedação, mas você vê que é um caminho complicado, é um caminho que costuma dar bastante trabalho aí para os advogados sustentar isso, porque tem que mostrar que era aquela substância, que aquela substância foi de fato usada, aí você tem que comprovar que houve uma alteração do estado do mental da pessoa e que essa alteração privou o seu discernimento e, além de tudo, não foi por querer, né? Não foi de propósito, foi por caso fortuito ou força maior. O uso da morfina num hospital pode levar a isso? Sim, pode levar a isso, só resta comprovar que essa alteração de fato aconteceu. Você veja que não é um caminho fácil, não é um caminho assim muito tranquilo para se comprovar. Isso às vezes vai precisar de perícia, vai precisar de avaliações técnicas, né, para convencer o juiz de que aquilo se deu. E você já passou uma situação dessa e já bebeu e postou, já tomou remédio e pegou o celular e fez besteira? Conta aí pra mim, deixa aí a sua história nos comentários, que elas sempre enriquecem a nossa conversa. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você acha vídeos assim interessantes, importantes, e dar aquela maratonada que tem outros conteúdos interessantes para você por aqui.